Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende do podcast Canal Corretor. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso programa semanal. Espero que vocês gostem. Hoje a gente está com um episódio aqui, um tema de extrema importância. Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações. Se você estiver aí na plataforma de áudio também, por favor, comece a seguir para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mercado de seguros pessoais e o que está em torno, né, pessoal? Hoje eu vou falar com uma pessoa muito especial. E tem uma história bacana porque a gente se conheceu, não vou falar os anos atrás aí, porque você não vai entregar muito a nossa idade, né, Gil? Mas alguns anos atrás aí numa seguradora, que foi na Porto, né? A gente se conectou pela Porto. Depois de um tempo, a gente se conectou em sala de aula. Eu estou hoje aqui, eu estou muito honrado, estou lisonjeado. Jussara Brizola, ex-securitária, corretora de seguros e atualmente uma grande psicóloga. Olha. Vou chamar de Ju, hein? Já estamos, né? Já somos amigos aqui. Pode Ju, chamar. Obrigado. Primeiro, quero te agradecer por você aceitar o nosso convite também. Você sabe, a gente já estava falando nos bastidores, né? O quanto eu gosto desse tema, né? De psicologia, de emoções. E quero muito trocar essa ideia com você e eu tenho certeza que vai ajudar bastante gente também, né? Independente do que a pessoa estiver passando. Mas eu quero agradecer de coração. Obrigado por ter vindo, que eu sei que a sua agenda também não é tão fácil, né? Conseguir parar um tempo para vir aqui para bater esse papo é realmente bastante gratificante. Você tá bem? Estou bem. Então, gostaria de agradecer também. Para mim é uma honra, né? Fiquei muito feliz com o convite e com essa oportunidade também, né? Então, em princípio, como você disse, né? Fui ex-securitária, corretora de seguros, hoje atuando na área de psicologia. E até pensei, né, André? Eu falei assim, eu vou falar de psicologia no canal Corretor. E agora? O que tem a ver, né? Qual a ligação, Vamos lá. Mas quando a gente fala em psicologia, a gente está falando do comportamento humano. A gente está falando de pessoas, né? E pessoas têm em todos os lugares. É verdade. Então, me sinto honrada e agradeço a oportunidade. Ah, imagina. Obrigado, Ju. E assim, pra gente começar, eu sempre tenho uma curiosidade das pessoas, né? E você já está no mercado de seguros bastante tempo também. Eu entrei por acaso. No teu caso, você começou como securitária, né? Trabalhando em seguradora. Quero que você conte um pouco essa trajetória. Mas primeiro, assim, por que você entrou nesse mercado? E assim que você falar como você entrou, como é que foi essa trajetória, né? Seguradora, que foi acontecendo ao longo desse tempo? E se eu lembrar de alguns insights aqui, eu vou falar a verdade, eu lembro disso e tal também. Mas conta um pouquinho aí, quero saber por que você entrou e o que aconteceu nessa trajetória. Tá. Então, assim, eu entrei na seguradora, né, na Porto Seguro, é uma grande seguradora aí do mercado, em 2002. Então, eu já tinha me formado, na verdade, já tinha feito a faculdade de psicologia, já estava formada, e a minha intenção era atuar na área de recursos humanos. Então, aquela coisa, né, do jovem adulto, acabou de se formar, quer arrumar um emprego, uma oportunidade. Eu lembro que eu mandei um currículo na Porto. E naquela época o currículo, né, era via correio, né? Tinha que entregar ou entregar pessoalmente, né? ou mandar pelo correio. Então, era mais ou menos nesse sentido. E surgiu uma oportunidade, né? Eu fui selecionada. Não para a área de recursos humanos, para entrar na área técnica da Porto Seguro. Tá? Então, o início da minha carreira na Porto foi na área de teleatendimento. Então, eu atendi os corretores de seguros. Naquela época, gente, eu tô quase revelando a minha idade aqui. Mas naquela época... Imagina, os cálculos, eles eram feitos, né, muitas vezes por telefone. Então, apenas alguns cálculos, eles tinham, né, o... Porto Print, nossa. Porto Print no CD. Tinha que levar para instalar nas máquinas, é verdade, né? Era isso. É verdade. Tinha isso naquela época. E alguns orçamentos, eles eram feitos somente pela central de atendimento. Então, alguns endossos na época, algumas alterações de perfil, enfim. Então, eu trabalhava nessa área. Depois disso, eu fui para a área dando suporte aos gerentes das sucursais, né? Da matriz, naquela época era uma outra configuração, os gerentes ficavam ali, né? Então, eu era da parte de suporte. Depois dessa passagem, eu fui dar suporte à diretoria da Grande São Paulo, né? A convite, na época, do diretor Eduardo Cosma, quando o Bruno Garfinkel assumiu, né, uma parte da diretoria de São Paulo, e eu fazia parte dessa equipe também. Tá. Minha última atuação na Porto, eu fui gerente comercial,
né? Então eu tive uma trajetória, eu fui passando por alguns caminhos, né? Eu brinco que assim, eu saí do chão de fábrica e fui... Legal, né? legal. E é bom né? porque dava muita oportunidade nessa época, né? De carreira, né? Hoje eu acho que tá bem diferente, mas eu lembro disso, né? Que fazia o trabalho direitinho, tinha muita chance de crescer, né? Sim, sim. Atualmente eu não sei exatamente como está, mas acredito que a Porto ainda tenha, né, esse perfil. Mas há uns anos atrás, né, isso era muito nítido, né? Essa oportunidade aí de novas atuações e de desenvolver a carreira. Então, foi isso que aconteceu, de certa forma, comigo. Tá. E aí eu me tornei gerente comercial em 2009. Atuei na sucursal Lapa na época, passei por alguns gerentes lá, então tinha atuação diretamente com os corretores de seguro. E com todos os ramos nessa época, com que você era todos gerente? os ramos, com todos os ramos. O teu trabalho era ajudar eles a vender o seguro da Porto. A vender. Então eu tinha como missão, né, fazer aí com que eles batessem as metas de venda, né? E nós fazíamos aí a divulgação dos produtos juntamente com o suporte dos consultores de produto também. Então, né, cheguei aí, era uma média aí de 50 corretoras de seguros por carteira. Então, eu tive esse contato, que foi muito rico, muito bacana, aprendi muito, né? Aprendi muito a lidar com as pessoas e aprendi muito também, né, toda a parte da técnica de seguros e conhecimento de produtos também. Então, foi uma fase muito importante aí para minha vida também. E aí, em 2018, né, foi quando eu saí da Porto. Né, eu fiquei lá quase 16 anos. Nossa, bastante tempo. Você ficou mais tempo do que eu. Fiquei 11. Quase 16. 16 eu ia anos. completar 16 anos no final do ano, em dezembro. Você foi em todas aquelas festas lá de 5, 10, 15, né? Não é? Sim, tem ainda, né? sim, com comemoração, os né? brochezinhos. Broches, tenho até hoje, né? Tenho até hoje. Eu falo assim, faz parte da minha história, faz parte da minha vida. Então, isso é um registro que ficou. Tem que guardar, né? Tem que guardar. E participei das festas, das festas de final de ano. Só não tive a oportunidade de ver o show da Ivete Sangalo. Eu também não. Eu fico na saudade, né? Que falar todo ano. Vai vir Ivete. Nunca via, né? Todo ano. Só depois. Mas aí ela foi, né? Ela foi, mas eu não estava mais lá. Que pena, mas tudo bem. E aí eu saí em 2018, né? E aí você sai de uma companhia, né? Você sai de uma empresa, você sai do mundo corporativo. E aí as questões começam a surgir, né? E agora? O que eu faço? Né? E agora? Tantos anos de empresa, acostumada com aquela rotina, com aquelas pessoas, né? Então, depois de muitos anos, você já sabe, né, quais são os caminhos que se percorre e, de repente, uma nova fase. E, ao mesmo tempo, né, eu já tinha me formado em psicologia em 2002, que foi o ano que eu entrei na Porto. E eu sempre tive vontade de atuar na minha área de formação, né? Mas não acontecia porque eu já estava num outro caminho, né? Um outro segmento. Foi quando eu pensei assim. Eu falei, olha, eu tenho duas alternativas agora, né? Atuar na área de psicologia, que eu amo, que eu gosto, que acredito que eu tenha, né? Tenha potencial e tenha perfil para isso. Ou alguma coisa que eu possa dar continuidade à minha carreira no mundo, né? No mundo securitário. Já no mercado que você atuava ali há 16 anos, né? Exatamente. Foi quando eu fiz o curso da SUSEP, né? Aliás, da FUNENSEG para tirar a SUSEP, Escola Nacional de Seguros. Que, inclusive, você, André, foi meu professor, verdade, né? Nos reencontramos na sala de aula. Exatamente. Verdade, foi muito legal. Muito bacana. Foi muito bom. Muito bom, uma turma muito bacana. Uma turma boa, né? Nossa, demais, muito demais. boa. Muito unida até hoje, viu? Né? Até hoje eu faço parte de um grupo lá. Olha só. Muito bacana. bacana. Vou te falar, acho que foram poucas turmas, assim. Eu sempre me dei bem com as turmas, né? Mas essa turma... Eu acho que foi a única que eu acabei me aproximando mais. Já fui em churrasco. Sim. Teve evento, me chamaram e tal. Eu tenho um carinho muito grande pra essa turma. É muito uma legal. turma muito especial, muito bacana. E, né, e quando a oportunidade, assim, as pessoas estão juntas. Isso é muito legal. Que legal. E aí, nessa mesma época, eu fiz um curso, uma especialização, né, um aprimoramento na PUC, na área de psicologia clínica. Então, eu fazia 2 cursos ao mesmo tempo. Então, à tarde, eu fazia o curso na PUC e atendia alguns pacientes da PUC, da clínica. E à noite eu corria para Paulista para fazer FUNENSEG, para fazer, né? Corrido, né? Corrido. Então, era... E assim, e de 2 áreas bem diferentes. Nossa, verdade. Né? Porque eu estava ali estudando questões técnicas e à tarde estudando, né, questões humanas, né? Mais humanas e tudo mais. E aí eu tive aí essas 2 oportunidades até para tomar uma decisão, né? E agora, José, que se faz, né? O que eu vou fazer?
E eu tinha alguns projetos na área de seguros, como corretora, só que aí a vida acabou tomando, né, um novo percurso e decidi atuar na área de psicologia. Tá. E aí isso foi 19 para 20. Você terminou o curso, né? Se habilitou, tudo certinho. Terminei um ano de curso, fiz TCC, apresentei toda aquela coisa, né? Tive todas as entregas necessárias. Sim. Isso final de 2019, 2020, já com projeto de atuação, no sentido de diversala, consultório, aquisição, né, de pacientes, Sim. como fazer a promoção do meu trabalho, como conseguir isso, né? Agora eu vou atuar carreira solo, sozinha, independente e autônoma. Uau, estou preparada. E aí o que acontece em 2020? Nossa. Depois do carnaval? Pandemia. Vem a pandemia. E aí todo aquele projeto, né, e todo aquele plano que eu havia construído, mais uma vez, e agora? O que eu faço? Porque eu tinha traçado toda uma história, né, para minha carreira como psicóloga. Mas aí não teve jeito, isso aconteceu comigo e, obviamente, com toda a humanidade, né, sim. Com todo o planeta. É que no teu caso ainda não tinha, né, me corrige, mas para atendimentos, né, como psicóloga, não tinha ainda essa coisa do online, né? Ou já tinha? Tinha, André, mas era assim... Era muito pouco, assim, não era muito divulgado, não. Né? O que acontecia na época, assim, né? Antes da pandemia? Atendia-se online casos muito específicos. Então, pacientes que moravam em outras cidades, outros países, tá, né? Só. Era a única morou forma. Em São Paulo, qualquer região... presencial. Não. E os psicólogos nem incentivavam a prática online, né? Então, a questão era o tete-a-tete, Sim. que é muito rico, inclusive, né? Eu gosto demais. Quando eu fiz a terapia, tava conversando, né? Você entrava lá, é uma sala gostosa, um ambiente agradável, que você conversa, olha no olho, né? Sim. É muito legal, eu gosto. E a troca humana é isso, né? Essa troca de energia também. Mas, enfim, aí vamos reinventar, Reinventar aí todo o processo. Só que a Jussara não tinha, né, pacientes, não tinha nada. E como, né, ingressar numa nova carreira num outro contexto mundial, num outro contexto, numa outra realidade. Surgiu a oportunidade, na época, para atuar na linha de frente com os profissionais da área do Covid, os profissionais de saúde que atuavam, né, com o Covid. Médicos, enfermeiros, nutricionistas, desde da equipe de limpeza dos hospitais, porque esse pessoal não parou e eles estavam na linha de frente ali, né? Então, tinha um projeto de alguns psicólogos, atendimento voluntário, né, para dar suporte emergencial a essas equipes. Não era terapia, mas era um suporte emergencial, que dava mais ou menos aí uns 4 encontros, que a intenção era o acolhimento, era entender o que estava acontecendo, as pessoas desesperadas, as pessoas... Tudo muito novo, né? Tudo muito novo. Eu fico imaginando o quanto que você teve que se preparar para fazer isso também, né? Porque... Exatamente. Porque também era uma novidade para mim. Né? E como lidar com isso? Claro, foi de uma forma muito bem estruturada, com supervisores, né? Com toda... uma equipe de profissionais por trás, para nos dar esse suporte também profissional, com cartilhas, apostilas e as conduções necessárias para lidar com essas pessoas. Pessoas passando por processos de luto, pessoas, né, que estavam com o diagnóstico de Covid, né, pessoas que tinham que lidar com a morte o tempo todo e com casos graves. Então, eram, né, casos mais pesados. Pesados, né? Mesmo. E aí eu fiz essa atuação. Foi a partir disso, né, que eu encaro que, apesar, né, do novo, o novo ele nos traz, né, um aprendizado muito rico, né, quando a gente se joga, né, enfrenta o desconhecido, mesmo que dê o medo, né, e mesmo que dê insegurança, é daí que a gente tira os melhores proveitos, né, e foi o que aconteceu. Porque foi muito bom, né, então adquiri essa experiência de atendimento. Por outro lado, me senti muito grata por participar ali, né, dessa ajuda às pessoas que precisavam na época também. E foi a partir disso que pessoas começaram a conhecer o meu trabalho como psicóloga e fui recebendo indicações de atendimento online. E claro, né, em princípio, é uma coisa de cada vez, aquele trabalho de formiguinha, mas as coisas foram acontecendo. E aí, desde então, eu comecei a atuar como psicóloga, né? Durante o tempo da pandemia, somente online.
Quando as coisas começaram, né, a ter um pouco mais aí de livre acesso, aí sim eu comecei a atuar na minha área presencialmente, e aí os pacientes começaram a aparecer. E aí, surpreendentemente, porque eu não tinha essa intenção, a minha intenção era trabalhar com crianças ou com os adultos, né? Fiz até um curso de psicologia infantil, tal, me preparei, um grupo de estudo e tudo mais. Tem várias especialidades, né, dentro da psicologia, né? E aí o que acontece? Começa a aparecer adolescente. Olha só. E aí a nossa vida de psicólogo é assim, porque nós tratamos o humano, né? Ainda que a gente fale, eu sou especialista nisso, eu sou especialista naquilo. Claro, a gente tem que escolher uma área de maior atuação, até para que você se torne melhor naquilo. Mas quando você recebe o ser, que é o ser humano, ele vem como ele é. Né? E a gente, né? A pessoa, ela vem em busca de alguns caminhos, em busca, né, de algumas oportunidades, né, e de algumas visões a respeito da própria vida. Mas nós, terapeutas, nós aprendemos muito com isso também. E essa troca é muito rica, é muito importante, né? E aí, eu comecei a atender adolescentes também, né? Então, hoje qual que é a minha atuação? Ela é online ainda, mas ela é presencial também. E hoje, digamos assim, o maior número de pacientes que eu tenho na minha carteira, digamos assim, de crianças e adolescentes. Olha só, crianças vai e adolescentes. Aparecendo e... Vai aparecendo. Porque, assim, é um trabalho muito também, assim, o que... na verdade, o que é a grande sacada, né, do trabalho? É você fazer um bom trabalho a ponto da pessoa reconhecer o quanto você foi importante no processo e te indicar para outras pessoas. Então, eu já recebo muita indicação de pacientes. Você não precisa nem fazer a propaganda, né? Essa coisa de divulgação muito forte ainda, porque... Precisaria, na verdade, sempre... mas é o que você falou, você está recebendo tanta recomendação... Sim. O trabalho que você está fazendo é incrível, né? Porque, para mim, a melhor propaganda é o boca a boca. Sim, e eu sou muito grata por isso. Porque, assim, eu vejo hoje, né, dentro do meu trabalho, sem tanta necessidade de uma divulgação, porque hoje eu consigo enxergar o reflexo do meu trabalho através da indicação de pacientes que me indicam amigos, algumas pessoas, né, conhecidas. Às vezes, assim, eu não posso... tenho colegas também, porque é muito importante essa rede também de apoio e de suporte de colegas da mesma profissão, porque nós temos uma troca muito saudável, muito boa. Então, de repente, olha, eu estou atendendo um paciente e o irmão está precisando. Eu não posso atender o irmão, porque a gente não pode atender pessoas de vínculo, né? Não pode, isso aí não... Mas é só, tipo, irmão, pai, filho, marido, esposa, como é que... Isso, esses vínculos mais diretos, né? Até por uma questão de ética, até porque isso, de certa forma, dá prejuízo no processo, porque a pessoa, ela não, né? É natural que ela não se sinta à vontade sabendo, poxa, né? Não vou falar as minhas particularidades aqui e tal. Né? A não ser que seja algo específico. Então, por exemplo, existe a terapia de casal. Né? Aí você trata os dois. Entendi, aí, entendi. Mas aí já é uma vertente específica da terapia. Mas quando você atende individualmente, né? Então, não se atende pessoas de vínculo, né? Nem amigos, né? Nem pessoas próximas. Olha, eu fico imaginando aqui, João, porque agora que você me falou isso, a cabeça vai explodindo aqui, né? Você está atendendo muita criança e adolescente. Quando a gente olha para o cenário do Brasil, global, né? Vamos falar do Brasil aqui. Muitos trabalhos tiveram que se reformular, né? No meu caso, eu trabalho praticamente 100% home office. Vez ou outra, que nem eu venho aqui, vou gravar, às vezes tem que atender um cliente e tal, mas eu diria que 90% do meu trabalho na semana é em casa. E eu fico muito próximo das minhas filhas, né? E agora você me falando isso, tá me vindo na cabeça assim, poxa, quando as crianças vão lá no seu consultório, né, os próprios adolescentes, eu tenho uma que daqui a pouco tá... Adolescente a partir de que idade que considera? Olha, hoje tá até complicado de falar a respeito disso. Tem adolescente aí, mas assim, tem adolescente com uns 40 anos e tal. Pois é, né, tem. Mas a gente fala assim, né, quando a gente considera adolescente, uma média, porque depende de cada indivíduo, o desenvolvimento psíquico dele para entender se já está na fase ou não. Não é só a etária, a idade, não é só isso, né? Tem gente pode falar até em puberdade, vai
a puberdade ela vai começar em torno dos 11, 12 anos. Tá. E aí, a partir dos 12 anos, é que já começa a seguir para adolescência. Pra adolescência. Isso. Tá, porque a minha mais velha tem 10, então ela tá ainda... É criança, né? É considerada uma criança, mas já vai começar a entrar nisso. E a mais nova tem 7. Quando você se depara, né, com criança, adolescente, assim, quais são as principais queixas que você recebe no consultório? Ou no online, né? Criança também, adolescente online e presencial. Adolescente online e presencial. Tá. Crianças acima aí de 10 anos, dá para atender no online, mas crianças menores, hoje... Tem que ser presencial, né? Até pra... Muito mais rico, muito é um trabalho de muito mais qualidade, Tá. porque... Só falando, né, um pouquinho do trabalho com a criança. O trabalho com a criança, ele não é um trabalho tão verbalizado como a gente faz aqui, da criança ficar contando, entender muitas vezes os sentimentos, alguns sintomas, né? O trabalho com criança, ele é muito mais lúdico, ele é no brincar. É no brincar que a criança, ela fala, né? Nas entrelinhas, através de símbolos, brincadeiras e tudo mais, que está acontecendo com ela. Nos jogos. Então, é uma leitura mais subjetiva, Tá. né? E o adolescente, né, ele já fica naquele meio termo, né? O adolescente, às vezes, ele tem adolescente que tem um perfil mais de fala e consegue falar a respeito das questões. Tem adolescente que se cala. E aí, às vezes, o desafio é maior. E aí, quando se cala, você tem que usar de ferramentas e instrumentos para extrair alguma coisa. Não que o silêncio não seja importante, porque o silêncio muitas vezes também significa muita Fala coisa. muito, né? Fala. Mas tem momentos e situações que você tem que dar uma explorada nisso. Aí vem intervenção de jogos. Eu tenho ali umas cartas também de puxa-conversa, então isso acaba estimulando também, estimular alguns assuntos. Isso é interessante, eles gostam. Tá. Mas voltando à sua pergunta, porque eu desviei um pouquinho o caminho, o que mais tem aparecido, André, é a questão da ansiedade. Eu até recentemente, eu li uma matéria super recente agora, dessa semana. Não lembro se foi no Estadão, foi em algum desses órgãos de comunicação aí, falando a respeito de uma pesquisa da OMS. Hoje o Brasil é o país que tem o maior índice de pessoas com diagnóstico de transtorno de ansiedade. Aí o que é isso? Quando a gente fala assim, a maior índice de pessoas ansiosas. Ansiedade... né? A gente generaliza. Pode ser o quê? Quando eu pergunto, André é ansioso? Eu falo, eu sou ansioso. E aí, por que você acha que você é ansioso? Ah, porque eu falo rápido, porque eu quero fazer minha coisa ao mesmo tempo, porque eu não tenho paciência de esperar, porque quando eu tenho que fazer alguma coisa desconhecida, me dá aquele gelinho na barriga. Isso é ansiedade no geral e que todos nós temos e que é necessário. Quando a gente fala em transtorno de ansiedade, a gente já está falando de algo mais patológico. Então eu não sabia que tinha essa diferença, né? Transtorno de ansiedade é uma patologia. É uma patologia, né? Então tá lá nos DSMs da vida, nos CIDs, né? Que são os compêndios, né? Que cataloga aí as doenças, né? E as doenças psíquicas. Então, transtorno de ansiedade é uma patologia, né? E aí isso tem aparecido. E dentro do... né, assim, quando a gente destrincha o transtorno de ansiedade, a gente tem outras nomenclaturas, que são as fobias, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, você acaba categorizando até para entender que tipo de transtorno de ansiedade aquele indivíduo tem, né? E tem aparecido muito. E aí essa matéria diz que, né, o Brasil hoje, ele está aí, né, com um percentual alto, porque hoje a OMS, ela fez, né, uma pesquisa, um levantamento, são 18 milhões e meio de pessoas que hoje possuem o diagnóstico de transtorno de ansiedade no Brasil. É o equivalente a 10% da população. É muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Isso veio depois da pandemia? Aumentou muito depois da pandemia? Com certeza, né? Com certeza, depois da pandemia. E quando a gente fala em, né, pessoas que são diagnosticadas, ou seja, e aquelas que têm, que nem identificam que têm, que sofrem com isso e que não passaram por nenhum profissional e que, né, não tá aí na estatística, né? Então, esse número, com certeza, ele é bem maior, né? E isso tem aparecido. Então, sim, vem a queixa de adolescentes, né? Ai, porque eu tô... E não vem assim, ai, porque eu tô ansioso. Tô sentindo uma coisa esquisita, diferente. E não sabe nomear o que é. Não sabe nomear. Mas o quê? Ai, eu não sei.
Tô tendo taquicardia, meu coração dispara, minhas mãos esfriam, ando suando muito, eu tô com medo, eu não quero mais ir pra escola, por exemplo, eu não quero. Mas não quer como? Que anda com... Não quero, eu tenho medo, eu não consigo, eu tô dormindo muito, ou eu tô dormindo pouco, tô tendo insônia, estou muito preocupado com o futuro, só tenho pensamentos pessimistas, meus pensamentos são trágicos. Isso é adolescente, né? Traz muito disso. Que aí começa a verbalizar o que sente. Isso é sintoma, né? Tá. O sintoma, o corpo, ele vai respondendo dessa forma. Mas é importante, você tá trazendo várias informações aqui para um pai e uma mãe que tá em casa, né? E começa a perceber esses sintomas, esses sinais, é o momento de procurar uma ajuda. Sim, Né? Assim, com certeza. Tem alguma coisa que pode fazer, até procurar ajuda, alguma coisa que os pais podem fazer em casa ali para ajudar, para poder amenizar isso, Ju, ou não? Imediatamente é melhor já procurar ajuda? Se os sinais, né, eles acabam acontecendo de uma forma mais leve Tá. e sem muita frequência, questões mais pontuais. Então, o filho, ele reclama porque ele vai ter que fazer uma prova, vai ter que prestar vestibular e está se sentindo desse jeito. Justificável, existe uma questão, né? Existe um motivo para isso. E prova todo mundo, né? Acho que é... É quase que geral, padrão, né? Padrão. É padrão. Né? Vestibular, os adolescentes nessa fase, né? Ou na escolha de profissão. Mas, assim, o que eu penso e o que eu falo, que é um sinal de alerta, é quando há um prejuízo na rotina dessa criança ou desse adolescente. E do adulto também, mas como eu tô falando de criança e adolescente, estou dando esse exemplo. Perfeito. Né? Prejuízo na rotina, o que é? Não tá querendo mais pra escola, não tá querendo ver os amigos, não tá querendo se relacionar, tá com dificuldade de, né, de sair, de fazer coisas que seriam coisas naturais da fase. E aí já começa a ter um certo bloqueio. Aí sim tem que procurar ajuda. Sinal né? mega de alerta, assim. Procura Sinal mega de já. alerta, né? Existem alguns paliativos que podem ajudar. Do tipo, exercício físico, né? Promover, né, para esse jovem coisas assim que ele goste de fazer, dar escuta ao jovem, porque o que acontece é que muitas vezes os pais, eles querem o quê? Impor a realidade deles ao jovem ou à criança. É que o sonho dele se projete no seu filho, Exatamente. né? E acaba trazendo isso. O excesso de cobrança, o excesso de exigência, não que não tenha, né? Os pais precisam sim dar limites aos seus filhos. Só que o excesso disso, e às vezes esse limite ele não é direto, qual que é, né? Muitas vezes, né? Desculpa, o limite não, a exigência não é direta. Aí começa, não, porque você tem que fazer a natação, que você tem que fazer o inglês, porque você tem que ir pro judô, você tem que ir pra escola, você tem que ficar o dia inteiro, você vai chegar, você tem que tirar 10, você tem que estudar, você tem que jogar o xadrez, né? No final de semana você não vai sair, porque você tem que ler o livro, enquanto você não ler o livro. E aí entulha esse indivíduo ainda não preparado psiquicamente e, por sua vez, fragilizado, porque tem medo de contrariar os pais, e muitas vezes vem o quê? A tendência a atender a essas expectativas, e muitas vezes, na maioria das vezes, não é possível, e os sintomas começam a aparecer. Nossa. Cara, é pesado assim, né? Tem que ficar de olho mesmo, né? A gente às vezes acha que é frescura, que... Ah, não, pô, tá fazendo drama. Sim. E não, né? Você trouxe aqui alguns sinais extremamente importantes. Quando a gente olha pra criança, é parecido? Parecido. Esses sinais, eles são parecidos ou tem algum outro comportamento que você tem que ficar de olho ali? A criança, né? A criança, ela começa a reclamar de medo, que ela tá com medo. Crianças pequenas, elas começam a falar de um medo imaginário, de não, eu não consigo ficar no escuro, eu não durmo sozinho, eu tenho medo de fantasma. Minha filha tem isso aí, ela fala que ela tinha uns sonhos lá, e aí ela... Olha só onde chegou o negócio, João, vou até compartilhar, você me fez lembrar aqui. Ela tava acordando toda noite, e aí ela acordava assustada, chorando, que ela tinha pensado... O que ela tá assistindo, né? Será que era uma rede social? A gente tentou cortar algumas coisas... E aí ela foi na casa de uma amiguinha que tinha um... Ai, não sei o que dos sonhos. Eu não lembro agora não. É um negócio que você pendura na parede. E ela viu aquilo, ela falou, papai, a minha amiguinha tem aquilo. E como ela tem aquilo, ela não tem pesadelo. Aí um dia a gente foi ao shopping e ela viu o negócio, eu não sabia nem o que era. Ah, isso aqui, ó. Me fez comprar. Comprei, pendurei na porta do quarto delas. Melhorou.
E ela falava que ela tinha medo de dormir no escuro, que ela sabia que ela ia dormir, ela ia ter pesadelo, tal, não sei o que, tal. E eu achando que era frescura. Não, e tem, porque são as fantasias, né? A criança, ela é uma máquina de fantasias, né? A criança, ela se desenvolve, né? E ela atua no mundo através do imaginário, em princípio, até criar aí a fase da racionalização e começar a entender esse mundo de uma forma mais racional. Mas enquanto criança, por isso que brinca, por isso que tem os contos de fadas, né? Por isso que tem aquela coisa do imaginário, do Papai Noel, do personagem tal e tudo mais. Então, o mundo da criança é esse. Ao mesmo tempo que tem coisas muito positivas nesse mundo imaginário, que pode ser trabalhado, as coisas negativas vêm também, porque nós somos constituídos do quê, né? Então, se a gente filosoficamente pensando, né, do bem e do mal, do que é consciente, do que é a nossa sombra. O que é a nossa sombra? É aquela parte, né, da nossa existência que a gente tem dificuldade de encarar, mas que elas pertencem a nós. Então, assim, nossa... Eu fiquei irritada, eu explodi de um jeito que eu não me reconheci. Eu não imaginava que eu pudesse fazer isso. Porque essa sombra, ela existe, ela faz parte, né, da nossa constituição psíquica, né? E a criança, a mesma coisa. A criança, ela tem toda aquela coisa fantasiosa, gostosa, bacana, mas tem o quê? Tem os medos, os fantasmas, as bruxas, né? Os monstros, e essas coisas aparecem. Aí você fala, né, do sonho, eu né? não lembro o nome agora, não sei se é quadro dos sonhos, eu não lembro. É um negocinho... Ele é grande, assim, todo feito com... Parece um arame. Em volta dele tem um barbante, mas ele é bem bonitinho, assim, sabe? Parece um trabalho artesanal, mas tem um nome, não sei o que, de sonho. Eu não conheço. Depois eu vou pegar e vou te mandar pra você ver o que é. Não sei também se... Até que ponto tem energia nisso. Mas, de alguma forma, não que... É improvável que tenha alguma energia ali, ou que tenha alguma coisa que hipnotize a criança. Não é nada disso, né? Mas a criança, ela consegue potencializar no objeto, no símbolo, aquilo que ela precisa para se sentir bem. Então, muitas vezes, a criança, ela tem esse recurso, sim. Por isso que, em terapia, quando a criança ela vem com questões de medo, né? Qual que é o primeiro recurso que a gente utiliza? Vamos desenhar esse medo? Esse medo do quê? Vamos desenhar. Porque o inconsciente, ele fala através de símbolos. Ele não fala através da fala, mas ele fala através da arte, dos símbolos, dos desenhos. E aí, quando você nomeia, não necessariamente verbalmente, mas você coloca, né, concretiza o desconhecido, a tendência é acalmar. Sabe aquela coisa que muitas vezes aparece na internet? Eu tenho medo de algo, e muitas vezes esse medo que eu tenho, para mim, ele é um monstro gigante. Só que quando eu encaro, ele vem pertinho, ele fica deste tamanho. Verdade. É mais ou menos isso. Então, fez um efeito que foi bacana. E voltando, né, nas questões aí de crianças com ansiedade, vem, e aí vem sintoma físico também. Eu não consigo comer nada, não tô conseguindo comer, porque tudo que eu como, volta. Né? Então, essa queixa da ânsia, da dor na barriga, né? E aí, essa dor na barriga, a gente entende que no adulto, né, é aquele friozinho da adrenalina. Né, que dá. Sim. Tô com dor na barriga, tô com falta de ar, às vezes dá falta de ar, parece que o ar não tá entrando. Então, vem falando, eu tô com medo, eu não quero ver a professora, eu não quero ver os meus colegas, eu não quero ir para aquele lugar. E não necessariamente aconteceu algo naquele lugar. Né? Pode ser que sim, a gente investiga, é óbvio, né? Tem que investigar, de repente, a criança foi maltratada, apanhou, enfim. Mas, depois desta investigação, caso não tenha ocorrido nada, entender o que está acontecendo com essa criança que está bloqueando a rotina dela. Porque aí vem os prejuízos, né? Escola, a questão de socialização com outras crianças, né? Com atividades que a criança precisa desenvolver, com a autoconfiança, né? Acreditar nela mesma. Nossa, é bem... Cara, que curioso, assim, né? Você tá falando... Eu já me deparei com algumas cenas assim em casa, né? Com as duas, inclusive. Leve, né? Coisas leves, mas algo que eu nunca tinha parado pra pensar que poderia ser uma ansiedade, alguma coisa do gênero, né? Assim, um transtorno, né? Sim. Mas é importante trazer isso, porque ainda mais a gente que trabalha de casa, e a pandemia judiou muito delas, inclusive, né? Porque teve que estudar em casa, aquela pressão, e aí notebook, e não estava acostumado a ver aula pela telinha.
E agora volta pro presencial, né? Eu acho que... E eu percebo, tem amiguinhas delas que estão exatamente... Você foi falando assim, ó. Veio na cabeça já a pessoa, a criança. Tá exatamente como você tá falando. E eu não sei até que ponto os pais podem até falar, porque são amigos, até conversar. Cara, já levou, né? Num psicólogo, né? Pra entender o que tá acontecendo. Aliás, Ju... Queria até que você colocasse aqui teus dados, porque, né, como as pessoas podem te encontrar, porque pode ser que tenha gente aí, né, os corretores de seguros, pais e mães aí que escutam a gente, que estão passando por isso. Sim. E ficam perdidos, às vezes não sabem nem para quem ligar, para quem falar. Acho que pode ser uma pessoa importante neste momento, né, te procurar aí. Como é que a galera te acha? O que você pode passar de contato pro pessoal aí, caso precise da sua ajuda? Tá. Eu atendo hoje presencialmente, né, no consultório, que é na Rua Jericó, 193, Conjunto 31, na Vila Madalena. Tá bom, uma região super boa ali, pra chegar, inclusive. Tem o Instagram, jussarabrizola.psi, que eu coloco algumas informações ali, né, do meu trabalho também. Tá bom. E tem meu telefone de contato também, que é o 911, né, São Paulo, 96864-3110. Maravilha. Por quem quiser, quem precisar. Especialista em crianças e adolescentes. Muito legal, viu? Sim, você vê, né? A gente começa a falar e começa a vir à tona muita coisa. Sim. Especialmente... Eu sempre falo assim, né? A pandemia, ela trouxe, obviamente, tem uma parte muito pesada, né? De perdas e tudo mais. Só que no meu caso também, além disso, trouxe uma parte boa que foi me aproximar mais das minhas filhas. Sim. Né? O fato de poder trabalhar em casa, de poder ver, de poder acompanhar estudo, coisa que eu não conseguia fazer. Né? E ter esse privilégio de estar perto. E agora você trazendo essas ferramentas, né? Essas dicas, assim, ó, fica de olho nisso, isso aqui é um sinal importante. Sim. Poxa, o conhecimento ele é tudo, né? Porque você fica na ignorância, achando que é alguma coisa que não tem nada a ver, sinal de alerta. Você falou uma coisa muito importante, André, né? Que é essa proximidade, né? Com os filhos, com as suas filhas, né? A pandemia, claro, né? Trouxe aí muitos prejuízos, mas muitos benefícios por outro lado também. E o trabalho com a criança... Com o adolescente também, mas nem tanto, mas com a criança é muito importante o trabalho e acompanhamento com os pais. Então, assim, por quê? A criança, ela vai para terapia uma vez por semana, em torno de 50 minutos, 1 hora, fica ali e faz, né, o que precisa ser feito, mas se não houver orientação aos pais para que dê continuidade nesse processo no dia a dia, dificilmente funciona, né? Então, é um trabalho muito em conjunto. Muito, né? Para trazer informações dos pais para o consultório, né? E, de certa forma, passar a análise que está sendo feita com aquela criança para que os pais possam conduzir da melhor maneira. Porque provavelmente você faz ali a consulta com a criança, o pai e a mãe saem. Sim. E aí depois você vem com a devolutiva, né? Traz ali para depois ter Não é terapia trabalho com os pais. Mas é orientação de pais. Perfeito, né? Porque o intuito e o objetivo maior é a criança. Não, perfeito. Sabe que eu teve uma vez que a minha mais velha fez... Eu tô tentando lembrar como é que era o desenho. Você falou de desenho, é verdade. A gente tava colocando ela por conta de uma outra situação. E aí, na época, a terapeuta falou assim, faz um desenho da sua família e tal, né? Aí ela desenhou, e a minha mãe, eu não lembro se era exatamente isso, mas a moral da história foi essa. Ela desenhou, todo mundo colorido, e a minha mãe tava, sei lá, preto e branco. Então todo mundo colorido, minha mãe preto e branco. E aí a terapeuta chamou a gente e tal. Aí ela falou assim, ó, ela desenhou desse jeito, porque tem alguma coisa aqui com ela, né? Na relação de neta e tal, não sei o quê. Eu vou investigar mais. Aí passou na outra sessão, ela investigou e foi por quê? A minha mãe fuma muito, né? E as meninas chegaram, teve uma época que deu até problema, porque ela pegava o maço de cigarro e escondia, e minha mãe ficava doida e tal, né? E elas não gostam disso. Sim. Então, de alguma forma, ela expressou no desenho, que é como a nona fuma, então ela tá preto e branco. As outras pessoas não fumam, são coloridas. Sim. É muito louco isso, né? Muito louco. Eu tive que falar com aí a terapeuta até falou, André, ó, é muito importante que você converse com a sua filha sobre isso, mas também com a sua mãe. Sim. Você vai ter que fazer uma ponte. Eu falei, mas eu vou falar o quê pra minha mãe, né? Ele falou, não. Óbvio, né? Com muita delicadeza, né? Claro. Com muito respeito. Mas fala pra ela, fala que é algo que ela... Se ela puder, de repente, não fumar quando elas estiverem juntas, já pode ser uma boa e tal, né? Então, aí eu vejo... Por isso que eu falei pra você, eu sou muito apaixonada por isso, porque você entendeu o ser humano, né? Como esses sentimentos afloram, né? Como você pode ajudar de alguma forma.
É muito incrível. E muito gratificante. Eu falo, André, assim, que hoje eu entendo, né, que o meu trabalho é muito mais que um trabalho, é uma missão. Né? Eu tenho uma missão que de alguma forma me recompensa, né, financeiramente. Que é bom pra caramba, né? Assim, de ganhar dinheiro do que você gosta. E a gente aprende muito, né, com os pacientes, né? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm essa ideia, né, de que o psicólogo, ele é o suprassumo do entendimento e da sabedoria de todas as coisas. Não, nós somos humanos, né? Nós temos as nossas fragilidades também e aprendemos muito nesta troca, né? E temos as nossas questões também. Aquilo que eu estava falando, o psicólogo também, né, faz terapia. Porque somos humanos, temos as nossas fragilidades, as nossas dores, a nossa visão de mundo, né? E temos que separar o que é meu e o que é do outro. Nossa, deve ser um desafio, né? Separar. Porque eu fico imaginando, né? Você deve pegar muito, além da energia, assim, mas uma história que você se identifica ali. Sim, sei muito lá, comum. E é difícil você separar ali, né? Sim. Deve ser um desafio enorme. É importante fazer o outro entender que você está entendendo o que se passa com ele. Mas a sua história não pode se misturar com a história do outro. E aquilo que eu julgo para mim, eu não posso julgar para o outro. Porque cada um tem a sua, né? Tem a sua história, tem a sua vivência, tem a sua experiência, né? Tem o seu modo de enxergar a vida. E nós somos únicos. Né? Somos seres individuais. Ah, que papo agradável, Ju. Muito bom, viu? A gente tá chegando agora ao final, né, do nosso podcast. Ficaria horas aqui, porque realmente é um tema que eu fico muito... Eu fico ansioso para querer ouvir. Sabe? Querer saber mais, querer perguntar um monte de coisa. Uma ansiedade saudável. É uma ansiedade saudável. Então tá bom. Comum, saudável, só de alerta, André, segura. Tem espaço para fazer outro podcast. Se tiver acontecendo alguma coisa, procure profissionais da área Vou ligar para saúde mental. Ô, Ju, mas antes de terminar, eu gosto muito de pedir um recado, uma mensagem, uma reflexão, um pensamento dos convidados, tá? Queria muito que você trouxesse isso pra gente. Certamente vai entrar na alma e no coração das pessoas. Essa câmera agora é toda sua. Por favor, manda sua mensagem de amor, de carinho, de cuidado, enfim. Fica a seu critério agora. Tá bom. Então, essa mensagem que eu quero passar, que nós temos que saber, né, pensar e se conscientizar que nós somos humanos. E o humano, ele é constituído do quê? Do corpo, né, do espírito e da alma, ou seja, do psiquismo, né? Então, esse tripé ele é muito importante. Não adianta apenas, né, cuidar do corpo, ou apenas da mente, ou só de alguns aspectos, né, espirituais, religiosos, mas somos esse tripé, né? Essa constituição ela é muito importante para que a gente possa agir com equilíbrio, de uma forma saudável, né? De uma forma que seja, né, que faça bem, né, para nós mesmos e para as pessoas também. Equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio. Maravilha, muito bom. Hoje, obrigado mais uma vez, viu, por você ter vindo. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz, papo agradável, gostoso de ouvir. Nossa, ficaria aqui de verdade, assim. Obrigada. Muito mais tempo. Quero deixar também agora um tempo para você que quiser fazer os seus agradecimentos, mandar beijo, mandar abraço, fica à vontade. Mas eu quero deixar registrado aqui a minha gratidão por você ter vindo, tá? Obrigada. Fiquei muito feliz, de verdade. Eu também estou muito feliz, honrada, grata, né, por estar aqui falando sobre esse assunto. E é um assunto que ele é um assunto necessário a todas as pessoas, né? E desmistifica um pouco a minha preocupação inicial, né? Mas eu me senti muito à vontade aqui, André. Sua energia é muito boa. Parabéns pelo trabalho. Parabéns, assim, pela atuação. E obrigado pela oportunidade, porque eu tenho certeza que as pessoas, elas precisam escutar a respeito do que é saúde mental. Nós estamos falando em saúde mental, né? Nós estamos falando da importância... da mesma forma, né, que carreira é importante, que as nossas relações são importantes, né, que a nossa atuação social é importante, a nossa saúde mental ela é tão importante quanto. Né, e ter essa oportunidade é muito bacana. Tá bom? Quero mandar um beijo pro pessoal da Porto Seguro, que eu tenho muitas saudades aí. Né? Não posso deixar de falar. O pessoal Eu batendo aqui no microfone. Não tem problema. Pessoal da turma da Funenseg, também um grande beijo para quem estiver nos assistindo. E estou muito feliz de estar aqui. E obrigado, professor. Que afinal de contas, você foi meu professor. Verdade, né? Verdade. Foi uma honra. Obrigada. Legal, Gil. Obrigado. E para vocês que ficaram com a gente até aqui, meu agradecimento, minha gratidão. Até o próximo episódio. Forte abraço e valeu!